Boa noite. E mais uma noite de exposição do curso de atualização no novo Código de Processo Civil. Eu queria só realçar que na semana que vem nós teremos a exposição do professor Fred Didier na segunda-feira. Normalmente as exposições são às terças e quartas. Na semana que vem nós teremos a exposição do professor Fred Didier na segunda-feira, dia 23. Daí teremos também exposições na terça e na quarta-feira. Terça-feira, dia 24, com o professor Wanger e 25 de maio com o professor Marcos Noburo Hashimoto. Então, vai fugir um pouquinho da rotina do curso em virtude da agenda do professor Fred Didier, que nós teremos a exposição com ele na segunda-feira, dia 23. Hoje temos o prazer de contar com o professor Sérgio Cruz Aranharte, meu querido amigo. Fazia tempo que eu não encontrava, vou utilizar esse espaço aqui para matar a saudade, né? E ele vai falar para a gente sobre direito probatório. O professor Sérgio Cruz Aranharte é procurador da República, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela Universidade de Studi di Firenze, professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná e ex-juiz federal. E tem diversos livros e artigos escritos. Muito obrigada pela sua presença aqui. É um grande prazer realmente contar com a sua colaboração nesse curso. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora Graziela. Para mim é um imenso prazer reencontrá-la, sobretudo aqui na Ordem, e sobretudo para rediscutir, né, mais uma vez, como a gente fazia antigamente nos programas de pós-graduação da faculdade, rediscutir os problemas do processo civil. Eu fico muito contente dessa oportunidade. Permita também saudar a doutora Rogéria Dotti, que também está aqui presente, e até me deixa constrangido de ficar me assistindo mais uma vez sobre uma palestra de um tema que ela já me ouviu falar anteriormente. Mas, enfim, eu acho que é interessante que esse tema da prova, embora eu saiba que é um tema chato para muita gente, né, um tema desagradável para todo mundo quase que trabalha em processo civil, a gente diz assim: para que o cara estuda a prova? Você fala sobre a prova, o juiz faz o que quer, não dá menor bola para os capítulos da prova. Tem 100 artigos que podiam jogar muito bem fora do código, que não fazia diferença nenhuma. Mas eu diria que, ao contrário dessa impressão primeiro, o tema do direito probatório é um tema importantíssimo. É um tema mal examinado às vezes, é um tema que se dá pouca importância, mas talvez seja um dos temas mais importantes do direito processual. É lógico que o modelo brasileiro de prova ainda é um modelo muito atrasado, ainda é um modelo muito deficiente em termos de direito comparado, ainda é um modelo... Não sei se estou vendo o professor Egon lá atrás, eu estou meio cego, mas acho que é ele que está ali atrás também, o professor Egon Bockmann, também é um prazer revê-lo. Enfim, é um tema que normalmente é um tema muito desagradável para muita gente, mas notem que talvez as grandes transformações que a gente teve no processo civil, nos processos mais recentes, se põem no campo da prova. Basta pensar no modelo de mandado de segurança que o Brasil adota, né, que na verdade nada mais é do que uma demanda qualquer, uma demanda comum, mas que tem uma grande restrição no campo da prova. Quer dizer, todo um procedimento diferente, construído com uma aceleração procedimental monumental, que tem por base estritamente uma variação no campo da prova. Assim também vai funcionar em relação a vários procedimentos especiais trazidos pelo Código, desde ações possessórias, que são clássicas medidas que têm alteração no campo da prova, até discussões que são mais recentes, como por exemplo o campo de atuação da tutela preventiva, da tutela inibitória, são temas que perpassam nitidamente o problema da prova. Não tem dúvida de que quem vai trabalhar com tutela inibitória, quem vai pensar em ação preventiva contra um ato ilícito, tem, em primeiro lugar, uma restrição de cognição quanto ao aspecto do objeto do processo. O objeto do processo deixa de ser o dano e passa a ser o ato ilícito. E da mesma maneira, tem diante de si um imenso problema com a discussão sobre como é que se faz prova para frente, prova para o futuro, prova de fatos que não aconteceram ainda, que podem vir a acontecer no futuro. Então vejam como o tema da prova acaba ou facilitando extremamente a proteção de certos interesses, ou dificultando extraordinariamente a proteção de certos interesses.
Basta pensar que, por exemplo, o projeto do Código de Processo Civil contemplava um capítulo específico para tratar de tutela preventiva, tutela inibitória. Esse capítulo foi vetado, embora a ideia da ação inibitória tenha sido mantida no Código, no capítulo referente à sentença, o capítulo que disciplinava esses mecanismos de prova, a exigência de prova e tal, acabou saindo. E por conta disso, nós somos de volta jogados a esse momento antigo de ter que reimaginar toda uma teoria da prova para a construção de um instrumento de proteção para a ameaça à direito. Então, o tema da prova envolve uma série de questões importantes, mas, sobretudo, envolve um dado que é crucial e que me parece o mais relevante de todos. Como eu falava no começo, a gente normalmente tem uma aversão ao tema da prova porque supõe a inutilidade da disciplina legal de prova. Vai dizer, o que adianta o Código dizer que o documento público faz prova da sua formação e dos fatos declarados pelo oficial público, se o juiz não dá bola para isso e resolve fazer uma prova pericial no qual, enfim, ele resolve confiar com mais intensidade? A questão, na verdade, não é essa, porque o problema da teoria da prova não é e nunca foi um problema que se vincula a dizer para alguém, seja para o juiz, seja para o advogado, seja para as partes, seja para quem for, como é que as partes devem se convencer, como é que as pessoas devem se convencer a respeito dos fatos. Não é esse o papel da teoria das provas. A teoria das provas serve para permitir um controle de racionalidade na fundamentação da decisão judicial. Quando eu digo que há uma prova ilícita, quando eu digo que é uma prova lícita, quando eu digo que é uma prova que é a única prova viável para uma certa demonstração de um fato X, o problema não é saber se o juiz vai ou não vai usar daquele documento, só vai olhar aquele documento para se convencer do fato. O problema é saber se na hora de motivar a decisão, ele consegue racionalmente, através de uma argumentação, de uma construção lógica, coerente e fundada nessas regras, demonstrar que ele chegou à conclusão de que o fato existe ou não, seguindo, observando esses comandos postos em matéria de prova. Quer dizer, só é por causa disso que, por exemplo, hoje não é dado ao juiz dizer, olha, eu me convenci do fato porque eu fui para casa, aí minha mulher jogou as cartas de tarô e deu que você era inocente, então eu vou te absolver. Ou eu, nos finais de semana, jogo búzios e nos búzios eu li que você era devedor do cara, então eu vou te condenar. Por que ele não pode fazer isso? Por que ele não pode usar de tarô, de búzios, essas coisas, para justificar a sua conclusão sobre o fato do processo? Porque, por acaso, é alguma coisa equivocada supor a construção do fato por meio desses tipos de instrumento? Pois eu vou dizer a vocês que tem decisão judicial que aceita prova por meio de psicografia, prova por meio dessas coisas assim. Mas o fato é que, no modelo teórico atualmente utilizado, isso não é um discurso racional, não é um discurso legítimo. Então ele até pode ter se convencido com os búzios na casa dele. Agora, o fato é que quando ele for fundamentar a sentença dele, ele vai ter que esquecer os búzios e dizer, olha, tem um documento aqui, que esse documento fundamenta essa conclusão. Tem uma testemunha tal que falou essa coisa, e essa testemunha corrobora esse entendimento. Vale dizer, é absolutamente impossível e para o processo inútil querer controlar como é que as pessoas descobrem o fato, como é que as pessoas acreditam que o fato aconteceu de um jeito X ou Y. Aliás, é muito normal que você tenha até pré-compreensões influenciando o convencimento do juiz no processo. Isso é até natural, né? Seria até absurdo você querer eliminar essas pré-compreensões e a necessidade de que essas pré-compreensões interfiram até na própria formação da magistratura. Há um professor italiano chamado Remo Capone que, trabalhando o problema da imparcialidade do juiz, ele diz exatamente isso. É obviamente absurdo supor que imparcialidade é sinal de uma neutralidade, de uma apatia do juiz em relação ao que acontece na realidade. Ele não é um sujeito desprovido de cultura, desprovido de pré-compreensões, desprovido de influências externas, e essas influências, essas culturas e tal, aparecem sem dúvida nenhuma na hora de ele julgar um processo. O que nós não podemos aceitar é que essas preconcepções, esses preconceitos dele, sejam o motivo do julgamento.
É por isso que, quando a gente fala em teoria da prova, a gente fala num problema, numa ferramenta de controle de argumentação, não propriamente de formação de convencimento de ninguém. A função da teoria da prova não é essa e não podia ser essa. Isso talvez seja a função da psicologia, isso seja talvez função de algum outro ramo, de alguma outra área que nem jurídica não é. Mas o fato é que, para a teoria da prova, o importante não é isso. O importante é saber como é que você pode construir, motivar de forma adequada o teu convencimento dentro do processo. Isso se transforma, adquire um valor mais importante ainda quando a gente olha o novo código e percebe algo que é subreptício no código, que é a intenção de dar um outro valor para a ideia do contraditório e para a ideia de fundamentação da decisão judicial. Quando a gente olha o artigo 9º do Código, o artigo 10 do Código, ou o artigo 489, parágrafo 1º e 2º do novo Código de Processo Civil, a gente percebe que o Código quer, e essa é uma das grandes tentativas de inovação que o Código apresenta, o Código quer um outro tipo de discussão entre juiz e partes, um outro tipo de motivação da decisão judicial. Não basta ao juiz, para ter assegurado o contraditório das partes, que ele dê para as partes ciência do ato processual e oportunize a elas que se manifestem sobre o ato processual. Isso não é contraditório. Isso nunca foi contraditório. Porque alguém que pode falar e espernear e eu não sou obrigado a ouvir, é exatamente igual ao que todos nós que tivemos ou temos filho pequeno, fizemos um dia de deixar a criança chorando no berço. Você pode chorar o quanto você quiser que eu não vou fazer nada. Só que isso não é natural e nem é inerente ao processo. A função do processo não é permitir que vocês esperneiem e o juiz aqui fique fazendo a sentença, ou já imprimindo a sentença que já está pronta, porque ele não é obrigado a responder aquilo que vocês argumentam para ele. A ideia da participação do processo, a ideia da participação em contraditório, a ideia de cooperação para os fins processuais, é a ideia de que há um processo e que esse processo serve para que os sujeitos processuais interfiram e intervenham de modo a construir a melhor decisão para o processo. E nesse sentido, a garantia do contraditório, ela assume o papel de não apenas ser um direito de eu me manifestar, da parte se manifestar, mas ela assume a condição de ser um direito que eu tenho de influir, de participar da formação judicial. E essa é a importância dessa nova visão do contraditório. E nesse sentido, a regra que impõe o dever de fundamentação é o contraponto necessário a essa ideia de contraditório. Se há um direito para a parte de influir na formação da convicção judicial, de participar da construção da decisão judicial, então é um dever correspondente a esse, imposto ao magistrado, de demonstrar não só os argumentos que o levaram a um certo convencimento, mas também de demonstrar por que os outros argumentos não o levaram a um convencimento. É muito mais importante do que você impor ao juiz o dever de fundamentar as razões pelas quais ele acha que tal versão é a verdadeira, é você impor ao juiz o dever de fundamentar por que as outras provas, os outros argumentos não serviram, não foram suficientes. Por que a testemunha B não funcionou? Por que o documento C não serviu? Por que a manifestação do assistente técnico não foi útil? Ele tem que dizer. É isso que na verdade está na essência da garantia do contraditório e que é também a essência dessa nova postura em matéria de prova no processo. É lógico que isso é muito difícil, é lógico que isso é muito ainda além de uma realidade nossa comum, né? Mas o fato é que essa nova visão, essa nova postura em relação à atuação do juiz até permite realinhar problemas que são clássicos em matéria de prova, como, por exemplo, o papel que os tribunais têm no domínio da prova. Que vejam que coisa esquisita que a gente faz no processo atualmente. O juiz de primeiro grau colhe o depoimento da testemunha, de várias testemunhas, e valora os depoimentos. Diz que a prova, a testemunha A valeu, a testemunha B não serviu, a C não serviu. Às vezes nem diz o que as outras não serviram, mas diz que a testemunha A e tal serviram. Chega o tribunal que não colheu o depoimento, leu o depoimento que está escrito no processo e diz, não, a testemunha A está mentindo. Quem está falando a verdade é a testemunha B. Mas ou esse tribunal ele tem alguma
alguma visão do universo extraordinária, ou ele conseguiu ascender quase a uma condição de Deus, para conseguir perceber do papel que alguém está mentindo, ou alguma coisa está muito errada nessa forma de valoração da prova. Como é que pode um tribunal que não conhece a testemunha, que não viu o fato, que não participou da inspeção judicial, dizer que o juiz de primeiro grau teve uma impressão equivocada e que a impressão correta sobre o fato é outra, é bem diferente, ao contrário daquela que o juiz anterior teve sobre o fato? Percebem que é um negócio meio esquisito esse discurso de revisão em matéria de fato? Mas isso é por quê? Isso é porque, na verdade, o papel de revisão dos tribunais locais, dos tribunais de revisão, a rigor não era essa, não devia ser essa. O papel de um tribunal é justamente verificar a conformação, a rigidez, a completude e a coerência da argumentação feita sobre fato pelo juiz de primeiro grau. Quer dizer, olha, você, juiz de primeiro grau, quando valorou essa prova, incluiu uma prova ilícita, não podia ter feito isso, essa prova não vale, tem que fazer de novo, exclui essa prova. Ou, você deu um valor para essa prova que não é aquela que o código determina que você dê, não pode. Você vai ter que justificar esse negócio de outro jeito. A justificação que você deu está equivocada. De maneira que o papel que deveria ser atribuído aos tribunais num modelo que realmente trabalha com convicção racional do juiz, não é aquela de permitir ao tribunal dizer: o juiz de primeiro grau é burro, eu que sou inteligente, o juiz de primeiro grau não sabe avaliar fato, eu que sei avaliar fato, e portanto o fato correto, que aconteceu mesmo, é do outro jeito. É sim, deveria sim, ser um papel de avaliação da correção da argumentação feita pelo magistrado de primeiro grau, que é aquele que tem o contato direto com a prova. Afinal de contas, quando se fala em princípio da identidade física do juiz, da imediatidade, etc. e tal, não se quer nada mais do que dizer: olha, é óbvio que quem tem que valorar fato é o cara que teve o contato com o fato, e não o que não teve o contato com o fato. Tudo isso entra dentro de uma outra dinâmica, mas que evidentemente é uma dinâmica ainda muito longe daquilo que a gente tem nas circunstâncias atuais em matéria de fundamentação da decisão judicial. Mas é o ideal, e é um ideal pretendido por essa nova regra de fundamentação. Embora o artigo 489, parágrafo 1º, ele se distingue sobretudo a dizer como é que deve ser fundamentada a decisão judicial no campo do direito, pelo menos dois incisos, que são o terceiro e o quarto, também podem ser empregados para o campo da prova, para exigir justamente isso, que o juiz tenha o dever de fundamentar na sua sentença as exclusões probatórias. Por que tal prova não convenceu ele sobre alguma coisa? Ou pelo menos dizer que não serve ao juiz simplesmente dizer: eu não me convenci com a testemunha fulano de tal, eu não me convenci com a perícia, eu me convenci com a prova documental tal. Ele tem que dizer que não se convenceu e tem que dizer por que não se convenceu. É isso a imposição que a gente pode extrair tanto do inciso 3º e 4º do artigo 489, parágrafo 1º do Código, né? Essas argumentações nem precisariam ser colocadas no Código, porque são decorrência natural da garantia do contraditório sob essa outra dinâmica. São, aliás, garantia natural, são inerentes à ideia de fundamentação. É evidente que não se pode ter por fundamentada uma decisão que simplesmente soma aspectos que vão levar a uma certa conclusão, sem afastar os outros elementos do processo que levariam a uma conclusão diferente. Mas, enfim, isso é que está na base da teoria da prova, e isso é que está na base de uma necessária reforma da visão nossa sobre a teoria da prova. Como eu falei, isso tem muito pouco a ver com aquilo que o Código põe. Isso tem muito mais a ver com um problema cultural nosso, com a nossa maneira de ler a legislação e as garantias fundamentais. É óbvio que, enquanto o Supremo Tribunal Federal continuar dizendo que nos embargos de declaração o juiz não é obrigado a falar sobre tudo o que você quer, ele só é obrigado a falar sobre as coisas que são importantes para ele chegar à conclusão dele, nós vamos continuar assistindo essa fundamentação de mentira, que caracteriza não só o direito brasileiro, mas caracteriza vários sistemas, várias ordens jurídicas que não têm ainda uma fundamentação adequada das suas decisões. Mas fato é que uma nova lei talvez possa servir como uma ruptura de paradigma, e talvez possa servir para que a gente possa avançar pelo menos no campo da fundamentação e da argumentação da decisão judicial. Bom, posto de qualquer maneira essas considerações iniciais,
Eu vou examinar com vocês muito sucintamente algumas das alterações do Código em matéria de prova e que são, acho eu, importantes ou que têm um reflexo um pouco maior para a nossa vivência prática. A primeira alteração, seguindo até a ordem dos dispositivos postos no Código, que me parece chama a atenção, é a previsão colocada no artigo 372 do novo Código, que é um dispositivo que se refere à chamada prova emprestada. Como vocês sabem, a gente não tinha disciplina de prova emprestada no direito brasileiro até o novo Código, pelo menos não no Código do Processo Civil, não na legislação processual civil. A gente utilizava para cá o regime do processo penal e utilizava para cá também algumas regras que foram criadas pela própria jurisprudência sobre esse tipo de tema. E, no entanto, é evidente que o tema da prova emprestada é um tema fundamental, até porque há muitas situações em que eu não tenho mais condições de reproduzir uma prova anterior, e além disso, há situações também em que, embora eu pudesse reproduzir uma prova anterior, há uma questão de economia processual muito importante envolvida aqui. Não só de economia processual, mas eu diria inclusive de gestão processual. Há aspectos de gestão processual que têm a ver com a economia de recursos jurisdicionais de forma geral, não só recursos do Poder Judiciário, esforço jurisdicional de forma geral, que também estão implicados no problema da prova emprestada. Pois bem, o novo Código vem e expressamente autoriza, como aliás não podia deixar de ser, autoriza o emprego da prova emprestada, porém condiciona esse emprego, essa utilização da prova emprestada a duas condições bem peculiares. A primeira delas, o Código diz que o juiz vai dar para a prova emprestada o valor que ele achar adequado. Que é uma coisa meio ridícula. É meio negócio esquisito você ouvir um cara, professor do processo civil, escrever um troço desse na legislação. Tipo, o juiz dá a prova, o valor que ele achar que deve dar para a prova. Ou ele faz isso, ou ele dá a prova um valor determinado. Mas para dar a prova um valor determinado, eu tenho que romper com um modelo de convicção criado pelo próprio Código. Então não precisava dizer ele dá para a prova o valor que ele acha que deve dar. Primeiro que ele não dá para a prova o valor que ele acha que deve dar. Ele dá para a prova o valor que ela deve ter, e o valor que a prova deve ter é ou um valor previamente determinado pela própria lei, nos casos de prova tarifada, quando o Código tem essas concessões à prova tarifada. Então, quando o Código diz, por exemplo, no artigo 396, que se o documento é da substância do ato, nenhuma outra prova pode substituir a falta do documento, o juiz não pode se emprestar esse documento do processo A para o processo B, no processo B querer dar o valor para essa prova que ele quiser. Ela continua tendo o valor probatório que ela tem lá no outro processo, porque o valor aí é um valor tarifado, é um valor imposto pela lei. Porém, não havendo essas hipóteses que são excepcionais, o valor da prova é o valor que o regime de valoração de prova instituído pelo Código oferece para o magistrado, que é a partir da chamada convicção racional, a ideia de que o juiz pode atribuir à prova, a qualquer prova, o valor adequado, desde que motive a razão que levou ele a dar aquele valor para qualquer tipo de prova. Então, na verdade, a afirmação é uma afirmação estúpida e errada, mas enfim, está lá no Código. E a outra condição posta para esse empréstimo da prova, de acordo com o Código, é a observância do contraditório. Então, o juiz só pode admitir a prova emprestada se puder garantir para as partes a observância do contraditório. E é essa última parte que eu gostaria de rapidamente tecer algumas considerações para vocês. Vejam só, eu tenho um documento no processo A e quero trazer o documento para o processo B. O contraditório, evidentemente, é possível. Não tem nem discussão sobre essa possibilidade. Podem prestar a prova? É evidente que pode, ninguém nunca questionar isso, aliás, não tem nem sentido você perguntar se pode, porque eu tiro o xerox lá do processo A e mando para o processo B, o juiz nem vai ficar sabendo que isso aqui é prova emprestada. Eu tenho uma testemunha no processo A, o depoimento dela no processo A, ela morreu, e eu quero emprestar agora para o processo B. Pode emprestar a prova? De acordo com a regra, não pode. Mas esse é o caso mais importante em que eu precisaria emprestar a prova, porque a testemunha, a fonte da prova, não existe mais.
Eu tenho uma perícia no processo A. O objeto da perícia não existe mais, porque a pessoa melhorou, porque a coisa que foi periciada desapareceu, enfim, foi alterada, não tem mais como fazer a perícia. Eu quero transportar essa prova para o processo B. Pode transportar? Bom, o contraditório sobre essa prova, nesse segundo processo, em princípio não pode ser feito, então não posso emprestar. Só que, de novo, esse é um caso em que esse empréstimo é fundamental, se eu não ter prova sobre o fato. Então percebam como o problema é muito mais complexo do que aquilo que a regra aparentemente indica para a gente. O problema da observância do contraditório é sem dúvida fundamental. Porém, o problema da observância do contraditório em matéria de prova emprestada, ele tem uma dupla dimensão. Porque eu posso ter o contraditório observado no processo de origem, vamos supor, as partes do processo primeiro são as mesmas partes do processo segundo. E no processo primeiro, elas já exerceram o contraditório sobre a prova. Emprestar para o segundo processo implica alguma violação ao contraditório? Nenhuma, porque elas já participaram da colheita da prova, da construção do fato, etc. e tal. Não há problema nenhum de violação ao contraditório aí. Então eu posso ter um problema de contraditório tomado no processo de origem e posso ter um problema de contraditório tomado no processo para onde vai ser emprestada a prova. Uma prova documental, por exemplo, sempre vai garantir um contraditório no segundo processo. Não importa com quem envolva, não importa quais são as partes envolvidas. Elas podem produzir contraprova, elas podem discutir a veracidade do documento, elas podem discutir a falsidade, a autenticidade, etc. e tal, tudo que elas quiserem em relação ao documento. O contraditório está perfeitamente preservado. Então o nosso problema, na verdade, se põe sobretudo nas situações em que os sujeitos que estão envolvidos no processo anterior não são os mesmos sujeitos do processo para onde vai ser levada a prova emprestada, e nesse segundo processo, esses sujeitos que não estão envolvidos, que podem ser ambas as partes, ou pelo menos uma das partes, não tem mais como realizar o contraditório sobre a prova. Esse é o problema. Esse é o caso que precisava de uma solução do legislador. E essa solução não veio pelo legislador. O legislador regulamentou a situação mais fácil. Trouxe a resposta do problema do nível 1. Mas a resposta do nível 2 para frente, ele não trouxe. E é para esse tipo de situação que a gente precisava de alguma alternativa, de alguma visão. Como nós não temos nenhuma resposta do legislador para esse tipo de dificuldade, que é a situação em que a transposição da prova do processo A para o processo B vai implicar prejuízo ao contraditório de alguma das partes que não pôde exercer o contraditório do primeiro processo, porque não era parte naquele processo, e também não vai poder exercer o contraditório agora, porque não tem mais como realizar o contraditório sobre a prova, porque a fonte da prova desapareceu, porque o objeto da prova desapareceu. Para esse tipo de situação é que nós precisamos de uma solução. E a solução que a gente vai precisar usar, na falta de uma previsão legal para esse tipo de problema, é a clássica atribuição de uma solução por meio das regras, dos critérios de proporcionalidade. Por quê? Porque, eventualmente, diante de um problema como esse, eu vou ter a seguinte situação. O código diz que você não pode emprestar a prova, porque isso poderia implicar uma violação ao contraditório. Por outro lado, se eu não empresto a prova, eu posso ter uma violação a uma outra garantia fundamental, por exemplo, a garantia de acesso ao Poder Judiciário, na medida em que eu não tenho outro instrumento para comprovar o fato, que não aquela testemunha, que não aquela perícia, etc, etc. Logo, eu agora não estou mais na dimensão da discussão do artigo 372 do Código. Eu estou na dimensão da discussão de duas garantias fundamentais que se chocam, que são a garantia do contraditório, com eventualmente alguma outra garantia, por exemplo, a do acesso ao Poder Judiciário, e que precisa ser resolvido em termos constitucionais e não em termos de direito infraconstitucional. De modo que a gente vai acabar sempre recorrendo a esse discurso clássico de ponderação para eventualmente dizer que, mesmo em certos casos, pelo menos, mesmo em casos em que haja violação ao contraditório, em certas circunstâncias tem que ser admitido sim o empréstimo da prova de um processo por outro. Então notem que a regra do Código é uma regra importante até certo ponto, mas muito insuficiente para os verdadeiros problemas que se envolvem no campo da prova emprestada. Um outro tema que sem dúvida suscitou muita discussão e muita controvérsia, tem suscitado muita polêmica ainda hoje,
é o da chamada dinamização do ônus da prova, colocado no artigo 373 do Código, no seu parágrafo 1º e 2º. Então, nós tínhamos um modelo no Código de 73, que era um modelo estático de distribuição do ônus da prova. Então, o autor tinha o ônus da prova do fato constitutivo, o réu tinha o ônus da prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo, e a gente ficava por aí. Depois veio o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, e autorizou o juiz a inverter o ônus da prova em 2 circunstâncias. E a jurisprudência do STJ começou a dizer que não eram só naqueles 2 casos, mas que cabiam outros casos também de inversão do ônus da prova, e foi ampliando a regra do artigo 6º. A tal ponto que o Código, percebendo essa prática que já se tornava cada vez mais habitual, resolveu inserir uma cláusula dizendo que a regra padrão do Código de ônus de prova, do caput do atual artigo 373, pode ser alterada pelo juiz, a requerimento da parte ou até de ofício, desde que o juiz perceba, em primeiro lugar, uma facilidade maior de uma das partes de acessar a prova, ou uma extrema dificuldade da outra parte de produzir a prova cujo ônus lhe tinha sido originalmente imputado. Quer dizer, a ideia, na verdade, aqui então agora, é de que a regra padrão de ônus de prova, ela serve só como um critério inicial de atribuição de ônus de prova. Porque, propriamente, o critério de ônus de prova agora é tomado, deve ser tomado, caso a caso, a partir de uma regra muito comum no modelo norte-americano, que é a maior facilidade ou a maior dificuldade no acesso, na obtenção de prova. É assim que eles trabalham com um regime de ônus probatório lá, e antes do problema do ônus da prova, com um próprio dever de produção probatória lá. Quer dizer, não há uma regra legal como a nossa, o que há são regras de experiência, são critérios de normalidade que fazem com que o juiz presuma que se alguém tem mais facilidade de acessar a prova, de obter a prova, e não traz a prova para o processo, é porque provavelmente está querendo esconder alguma coisa, então o ônus decorrente da falta da prova vai ser atribuído a ela, e assim por diante. Esse é o critério, basicamente, que o novo Código quer implantar. Então, ele espera que o juiz, na decisão de saneamento, o Código é expresso em dizer que essa decisão sobre a atribuição do ônus da prova é feita na decisão de saneamento do processo, por escrito ou oralmente, que o juiz, na decisão de saneamento, distribua o ônus da prova de acordo com essas maiores facilidades ou dificuldades. Então o juiz vai, em princípio, fazer o seguinte: dizer quais são os fatos controvertidos, quais são os fatos que precisam ser provados em instrução ainda, o que é que não se tornou incontroverso por conta de admissão, por conta de ausência de impugnação, por conta de algum outro fator. Fixados esses pontos, ele vai dizer a quem vai ser imputado o ônus de prova sobre cada um desses pontos, seguindo esses critérios: maior facilidade, maior dificuldade no acesso a um determinado tipo de prova. Essa é a lógica do Código. Aliás, esse é um dos poucos casos que vai inclusive admitir agravo do instrumento no modelo, de forma expressa, no modelo do novo Código. Então, dependendo da maneira como o juiz arbitrar essa distribuição do ônus probatório, cabe recurso de agravo do instrumento para o tribunal para uma revisão sobre esse critério, nos casos expressos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, quando regula o agravo do instrumento. De toda maneira, essa forma de pensar o ônus da prova, ela traz para a gente algumas dificuldades, algumas complicações que não foram muito bem percebidas pelo legislador e muitas vezes não serão percebidas também pelo juiz na aplicação desses critérios. Em primeiro lugar, a percepção de que não é sempre muito fácil, de antemão, quando no momento de saneamento ainda, não é sempre muito fácil ao juiz determinar, em todo tipo de processo, quem é que tem mais facilidade ou mais dificuldade de produzir prova. Há outros critérios que acabam entrando na consideração do juiz também nesse momento, como, por exemplo, a própria dificuldade econômica de alguém de sustentar ou de arcar com uma prova técnica,
ou a maior facilidade de obter alguém o custeio de uma prova técnica, o mais fácil acesso de alguém a uma prova testemunhal, etc. e tal, que não tem propriamente a ver com essas questões de acesso facilitado ou dificultado a um certo meio de prova, né? E isso faz com que, muitas vezes, a necessidade de você alterar isso, que não é propriamente uma distribuição de ônus probatório, na minha opinião, é uma distribuição de dever probatório, né? A necessidade de você alterar esse critério depois do momento de saneamento, mesmo porque essa necessidade pode surgir realmente a partir das provas produzidas na fase instrutória que vem depois do saneamento. Então eu acho que até o momento fixo imposto pelo Código acaba sendo ruim como um critério impositivo para toda a atribuição daquilo que o Código chama de ônus de prova. Acho que talvez um elemento mais maleável que permitisse ao juiz rever isso na sequência seria mais adequado. Por outro lado, propriamente falando, em termos técnicos, a atribuição de ônus de prova não pode acontecer num momento anterior à decisão judicial. Porque o ônus é consequência de uma inação, de uma inércia. Então o sujeito não produz prova. Porque não produz prova, sofre uma consequência. Qual consequência? A presunção de veracidade do fato. Logo, tecnicamente falando, o único momento em que se pode atribuir e redistribuir ônus de prova é na sentença. Não existe o que fazer antes disso sobre ônus de prova. Daí porque, na verdade, para mim, a regra do Código não está tratando de ônus de prova, está tratando do dever de trazer a prova. Está dizendo que o juiz deve, na decisão de saneamento, impor às partes a quem ele vai atribuir o dever de aportar uma prova para o processo. Se não for trazida aquela prova para o processo, aí sim, no momento da decisão judicial, eventualmente pode incidir a regra do ônus da prova como uma regra de fechamento do sistema. Por quê? Porque pode ser que também ele, juiz, traga a prova para o processo. Pode ser que o Ministério Público resolva acordar e traga a prova para o processo. Pode ser que os terceiros intervenientes tragam a prova para o processo. Quer dizer, há muita gente trabalhando no processo, em tese, todos com o interesse de aportar a prova para o processo. De maneira que a regra do ônus é uma regra, devia ser uma regra excepcional, devia ser uma regra residual, só aplicável nas situações em que, apesar de todos terem se comportado de acordo com a boa-fé, de acordo com as regras do Código de Veracidade, e terem tentado trazer prova para o processo, ninguém conseguiu, e porque ninguém conseguiu, o fato não se tornou claro, mas porque precisa de uma solução, o juiz vai impor o ônus, a regra do ônus da prova para resolver como é que esse fato aconteceu ou não aconteceu. Isso, do ponto de vista técnico, é o que deveria acontecer. O que, na verdade, transforma, então, o discurso do parágrafo 1º e 2º do 373 num discurso sobre dever probatório. E o Código mesmo trabalha com a lógica dos deveres probatórios. Basta vocês lerem os artigos 378, 379 e 380 para ver 3 artigos claros em que o Código impõe 3 deveres de colaboração em matéria de prova. O primeiro, repetição do 339 do Código anterior, que diz: ninguém se exime do dever, não é da faculdade, não é da prerrogativa, nem coisa que vale, do dever de colaborar com o Poder Judiciário na descoberta dos fatos da causa. O outro, o seguinte, diz, numa primeira cláusula que é um desastre, que, ressalvado o direito de não produzir prova contra si, a parte, incumbe a parte, e daí fixa os deveres que antigamente eram colocados no artigo 340 do Código de 73. E o artigo seguinte, que fala os deveres probatórios dos terceiros, hoje o artigo 380, antigo 341 do Código de 73. Então vejam que nós trabalhamos com uma lógica de deveres probatórios. Aliás, não sou nem eu que digo isso. Quem disse isso é talvez o professor mais importante de processo civil que a gente já teve aqui no Paraná, o professor Egas Muniz de Aragão. No seu trabalho clássico sobre prova, ele diz: há um dever das partes de produção de prova, um dever que só é excepcionado em circunstâncias pontuais, e um dever cujo desrespeito é sancionado pelo próprio Código por meio de atos, ou por meio das sanções
de litigância de má-fé. Na época, o artigo 14 e o artigo 17, hoje, o artigo 77 e o artigo 80 do novo Código do Processo Civil. Quando o Código diz, é dever das partes expor os fatos conforme a verdade, e impõe, ou caracteriza como litigância de má-fé a situação daquele que distorce o fato, aquele que mente, que manipula o fato, né, no artigo 80, o Código claramente se refere à violação desses deveres de completude e matéria probatória. Então, na verdade, há sim deveres probatórios instituídos tanto para as partes como para terceiros, cuja violação implica sanções, pelo menos as sanções de litigância de má-fé. Só uma rápida observação, falava há pouco que o artigo 379 estabelece uma cláusula de exceção para isso aqui, dizendo que se ressalva o direito da parte de não produzir prova contra si. Né? 379 fala expressamente isso. Isso pode dar a impressão de que, então, no modelo brasileiro atual, a parte não tenha o dever de produzir prova contra si. E eu não estou querendo, lógico, muito menos aqui na OAB, querendo defender que agora vocês comecem a juntar todos os documentos que vocês têm escondidos no escritório, nos processos, para a outra parte ganhar o processo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, em termos teóricos, pelo menos, o dever probatório que é instituído pela legislação para todos os sujeitos processuais é amplo e pleno, no sentido de que só em casos excepcionais é que há o direito de você não colaborar com o Poder Judiciário na descoberta dos fatos da causa. Quais são esses fatos excepcionais? São aqueles fatos que o Código mesmo regula, que a gente chama de cláusulas de exceção ou regras de exclusão. Então, quando, por exemplo, o Código fala, na hipótese do depoimento da parte, no artigo 388, a parte não é obrigada a depor sobre fatos. Já rola uma série de circunstâncias, criminosos que lhe são imputados, torpes que lhe são imputados, que possam lhe causar desonra, referentes a sigilo, tal e coisa. Aí nós temos verdadeiras cláusulas de exclusão, porque são cláusulas apoiadas em garantias fundamentais, em garantias constitucionais. E é isso que justifica o teu direito de não colaborar com o Poder Judiciário. As partes não têm o direito de não colaborar com o Judiciário só porque a prova é contrária ao seu interesse. E digo isso por quê? Porque apesar dessa impressão inicial que nós temos, o próprio Código desmente essa ideia ampla colocada no começo do artigo 379. Basta vocês pensarem que, logo depois do Código dizer essa besteira, o Código vai regular o regime da confissão. E o que é a confissão, se não a prova produzida contra si? É da definição da confissão que alguém admite um fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário. E o Código também diz, no regime do depoimento da parte, que se você for intimado para o depoimento e não comparecer, se presume a confissão. Ora, como é que eu posso ter o direito de não produzir prova contra mim mesmo e ao mesmo tempo ser punido com essa presunção se eu não compareço para o depoimento? É obviamente uma incongruência um regime como esse. Mas mais incongruente ainda é o novo regime posto pelo Código do Processo Civil para a exibição do documento ou coisa. Você sabe, na vigência do Código de 73, nós tínhamos uma súmula do STJ, a súmula 372, que dizia que na exibição do documento ou coisa, o juiz não podia empregar meio coercitivo. Quer dizer, ele tinha que aplicar a consequência normal, que era a presunção de veracidade contra a parte. É claro que contra a terceira o regime era diferente, mas contra a parte ele tinha que presumir verdadeiro o fato. Ele não podia aplicar meios de coerção, meios de indução, de subrogação para a obtenção do documento. No Código Novo, isso é expressamente previsto como permitido. Então, se vocês forem olhar o artigo 400 do novo Código de Processo Civil, no seu parágrafo único, vão notar lá que o Código diz o seguinte: ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, sim, daí se repete a regra do Código anterior. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Vejam que isso no regramento
da exibição contra a parte, porque o 403 põe o regramento da exibição contra terceiros, prevendo, aliás, a mesma coisa. Então, notem que, no modelo novo, a par da presunção de veracidade, ou, particularmente, quando não for suficiente, não for adequado o emprego da presunção de veracidade diante da não exibição de documento ou coisa, o Código autoriza que o juiz ordene a entrega da coisa, ordene a entrega do documento, sob pena de multa coercitiva, de uma restrição a direito, de busca e apreensão, enfim, do meio subrogatório ou do meio indutivo que seja adequado. O que, de novo, demonstra que não há um direito à não produção de prova contra o meu interesse. Eu sou obrigado a produzir a prova, tanto que, se não produzo, eu sou sancionado por meio dessas técnicas colocadas no texto do novo Código de Processo Civil. Então, há uma certa necessidade de cautela com essas previsões panfletárias que o Código às vezes faz, para a gente não cair na tentação de supor alguma coisa que a rigor não é confirmada na sequência do Código. Além dessas duas alterações, que são alterações impostas na parte geral do Código, há algumas outras tantas alterações pontuais na disciplina de provas em espécie que acabam também sendo interessantes. Algumas não muito interessantes, algumas outras mais interessantes dentro do modelo do novo Código. A primeira delas que eu mencionaria é a nova lógica do Código sobre a chamada produção antecipada de prova. Então, o Código sempre trabalhou a ideia, o Código anterior sempre trabalhou a ideia da produção antecipada de prova como uma cautelar e lidava dentro desse ambiente com essa medida. Quer dizer, supunha que você tivesse que sempre fazer referência a uma demanda futura, supunha que você tivesse que aludir a um risco de prejuízo se você não realizasse a prova de forma antecedente, etc, etc. O novo Código trabalha dentro de uma outra dinâmica com a asseguração da prova. Em primeiro lugar, porque deixa de ser o único critério, a única função da asseguração da prova, a produção de prova, a asseguração de prova, a obtenção de prova para emprego num processo futuro. O artigo 381 do Código prevê 2 outros empregos para essa medida. Em primeiro lugar, o uso dessa medida como um instrumento para permitir técnicas de autocomposição. Então, a obtenção da prova pode ser empregada como um instrumento para viabilizar mediação, para viabilizar a conciliação, até mesmo para ser depois levada a uma técnica de autocomposição extrajudicial, por exemplo, arbitragem. Então, eu preciso do documento X que não vou conseguir no meio arbitral. Então, eu vou utilizar da asseguração da prova para obter ali aquela prova X e depois vou utilizar na arbitragem que for realizar para a composição do meu litígio. Então, o inciso 2º se presta justamente como essa abertura do sistema, que é inclusive harmoniosa com o regime geral do Código, de estabelecer o que a gente chama de modelo multiportas de solução de litígios, permitir que as partes escolham outros instrumentos, outros mecanismos de solução da controvérsia, que não necessariamente a adjudicação judicial, e se elas podem escolher esses outros mecanismos, eventualmente precisa o judiciário colaborar na obtenção de prova para que esses outros mecanismos sejam viabilizados. E em terceiro lugar, o Código também abre a oportunidade do emprego dessa mecânica da asseguração da prova, até para permitir que você possa fazer uma análise prévia da viabilidade ou não do ajuizamento de uma ação futura. Quer dizer, eu posso obter a prova e a partir dela formar um juízo sobre se vai ser útil ou não vai ser útil o ajuizamento de uma demanda posterior. Além dessas 3 hipóteses legais, eu diria, há uma 4ª hipótese em que a asseguração de prova pode ser empregada, que é a situação em que a asseguração da prova tem caráter não contencioso. Então, essas 3 hipóteses do 381 nitidamente têm função contenciosa, quer dizer, eu vou ajuizar essa demanda de asseguração de prova em face de alguém. Mas o Código permite também que eu ajuize a asseguração de prova sem caráter contencioso e, portanto, sem a formação de um polo passivo. É o que se prevê no artigo seguinte.
quando você vê no parágrafo 1º do artigo 382, que fala o seguinte: o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Vale dizer, o próprio Código abre espaço para que se empregue a asseguração da prova em situações não contenciosas, de jurisdição voluntária, portanto sem um polo passivo, para fins exclusivamente de documentação da parte. Logicamente que coisas como essa já existiam na legislação anterior e eram muito criticadas na legislação anterior, sobretudo porque não se pode esperar que o judiciário sirva porque eu estou afim de documentar um negócio. Quer dizer, não é porque eu estou afim de ouvir da minha mãe que eu sou bonito, que eu posso levar a minha mãe lá para o juiz: ó, juiz, olha o depoimento aqui da minha mãe, que eu quero guardar o depoimento dela no resto da minha vida. Não é assim que funciona, né? Nunca foi assim que funcionou, aliás, né? A doutrina, mesmo quando admitisse essa asseguração de prova com caráter não contencioso, sempre exigia que a parte tivesse que demonstrar a inviabilidade de documentação do fato por uma via extrajudicial. Não dá porque a testemunha não vai vir a meu chamado lá no cartório para ser ouvida. Então, embora tenha um caráter não contencioso, eu preciso da ordem judicial para a condução da testemunha até aqui para colher o depoimento dela. Enfim, é preciso que haja uma justificativa da necessidade da intervenção judicial na asseguração da prova, inclusive nessas situações de caráter não contencioso. Tá? Só duas últimas observações em relação a essa asseguração da prova. O Código vai dizer expressamente que o mesmo rito de asseguração de prova é agora o rito da justificação judicial, que acabou como rito especial, não tem mais procedimento especial, muito menos cautelar, de justificação judicial, e também para o arrolamento de bens, quando o arrolamento de bens não tenha o objetivo de apreensão dos bens, tenha só o objetivo de descrição dos bens. Então, aquela antiga cautelar de arrolamento de bens, né, não existe mais, e agora ela é tratada dentro do mesmo modelo, da mesma mecânica da asseguração de prova. Uma outra alteração que eu acho digna de menção, embora não seja uma alteração, na minha opinião, boa, é o novo regime que o Código dá para a prova eletrônica. Isso é uma reclamação constante da doutrina brasileira anterior, porque não era nem admissível que no século XXI a gente tivesse uma legislação que continuasse a falar de fotografia com negativo. Talvez algum de vocês não saiba nem o que é um negativo, né? Minhas filhas certamente não sabem, dão risada quando a gente fala que era assim tirar a fotografia antes. E também não é possível que a gente tivesse uma legislação que não soubesse lidar com e-mail, não soubesse lidar com uma página eletrônica, não soubesse, enfim, lidar com um documento eletrônico. Então, muito por conta dessas reclamações, o Código Novo vem e trata, pelo menos, do tema da prova eletrônica. Porém, o fato é que o tratamento que o Código deu a essa prova eletrônica, se era para fazer isso, eu preferia ficar quieto, porque chega até a dar vergonha de vocês verem o que é que o Código põe em termos de prova eletrônica. Vejam só o que o Código diz sobre prova eletrônica. A seção do Código intitulada dos documentos eletrônicos. Esse é o regime da prova eletrônica no direito brasileiro. Artigo 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional depende de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. Bom, isso é meio uma obviedade, porque o documento eletrônico ele não é físico, ele é eletrônico. E claro que para usar isso num processo convencional, eu tenho que utilizar uma cópia dele, que é a chamada conversão que o Código chama aqui. Porque não dá para juntar um negócio que não existe fisicamente num papel que existe fisicamente. Então é claro que você tinha que converter, mas isso seria meio ridículo. O problema não é esse. O problema é o que acontece quando ele não é convertido e o que acontece quando eu tenho um processo que é eletrônico. Mas também não resolveu grande coisa, porque só dizer que eu tenho que tirar cópia, que imprimir o documento eletrônico, é nada. Por quê? Porque qualquer analfabeto sabe que uma página da internet eu manipulo do jeito que eu quiser e depois que eu imprimir, ninguém vai saber se aquilo é original ou se não é original.
Daí alguém vai dizer, não, mas o código diz expressamente que você tem que assegurar a autenticidade do documento. Só que a autenticidade vai ser assegurada na forma da lei, e a lei não existe. Existe lei para a autenticidade de alguns documentos, como por exemplo o imposto de renda, que vocês devem ter pago recentemente, para lá existe. Agora, não há ainda no Brasil uma lei que trate dos chamados cartórios eletrônicos, sites eletrônicos de autenticação, nem o valor que esses sites podem conferir a documentos. E pela falta disso, que valor que eu vou dar para esses documentos que são impressos a partir da internet? Nenhum. É por isso que ninguém vai fazer isso aqui. Todo mundo vai utilizar a ata notarial, que é o que todo mundo já utilizava, que o código achou também que foi uma grande novidade. Já estava colocado na lei de registros públicos fazia um século, e agora que o pessoal entendeu para que serviria a ata notarial. Enfim, a primeira regra é uma regra meio ridícula. Primeiro, confunde cópia com original, e em segundo lugar, dá um tratamento inútil para essa cópia que é produzida. Mas vamos adiante, vai que serve alguma coisa do código. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Não merece comentário um negócio desse. Quer dizer, o juiz vai dar o valor para a prova, que bom que ele vai dar algum valor para a prova, e tem que assegurar para as partes o acesso ao teor. Porra, qual que é o secreto aqui? Não convertido, quer dizer, então vale que no processo eletrônico daqui, por exemplo, como a gente já utiliza e tal, aí é o oba-oba, é o 440, não pode nem imprimir e juntar o escaneado do impresso, porque não vai aplicar o 339, vai aplicar o 340, então o juiz dá o valor que ele quer e chuta para isso mesmo. Não, mas para fechar a cereja do bolo é o artigo 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica. Porra, que bom que o código deixou as outras leis regulamentarem o problema, porque senão a gente estava perdido. Precisa de uma regra para dizer que outra regra pode disciplinar como é que faz documento eletrônico? Por favor, os caras estão de brincadeira. Vejam que no fim das contas, embora o código se suponha um grande avanço, com a disciplina do processo eletrônico, com a disciplina dos documentos eletrônicos, ele não traz um A para melhorar a discussão desse tipo de questão, para, enfim, ponderar sobre o problema dos documentos eletrônicos. Entretanto, há uma regra que é um pouquinho melhor em termos de documento eletrônico, que é justamente a regra que discute a fotografia digital. Essa regra está colocada no artigo 422, parágrafo 1º, que diz assim: as fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica, que, como eu falei, não existe ainda, não tem lei que regulamente essa autenticação eletrônica de forma ampla, tem para alguns casos só, ou, não sendo possível, realizada perícia. Quer dizer, a única contribuição do código, e realmente essa é a única contribuição do código, que, como vocês podem ver no parágrafo 3º, se estende também para a mensagem eletrônica, é dizer que, se você apresentar uma mensagem eletrônica ou uma fotografia digital no processo, se a outra parte impugnar, tem que fazer perícia. É só isso que o código conseguiu chegar. É bem próprio da cara da gente velho que vai escrever legislação sobre troço eletrônico. Não entende nada disso, escreve uma barbaridade que não vai ser útil para ninguém, né? E basicamente é realmente isso que se mostra a insuficiência dessa disciplina sobre documento eletrônico no código atual, né? A única contribuição que o código conseguiu dar é dizer que, se houver impugnação, tem que fazer perícia, que já era obviamente necessário e admitido por conta do regime de arguição de falsidade documental, mas enfim, o código achou que essa era uma grande vantagem. Fato é que nem sempre a perícia vai ser viável, nem sempre a perícia consegue detectar manipulação de documento eletrônico. É o único mecanismo que tem? Realmente é. Porém, nem sempre também ele é útil, né? Seria melhor que o código estabelecesse um regime próprio de valoração desse tipo de documento, que contribuísse para todos nós sabermos como nos comportar, ter uma certa previsibilidade
sobre a guarda de documentos eletrônicos e o emprego de documentos eletrônicos no futuro. Não foi, infelizmente, a opção do código. Ainda no campo da prova documental, eu acho que merece uma referência, porque também acho que é um tema muito maltratado no código, o problema da arguição de falsidade documental. O código anterior instituía uma bagunça em relação a esse assunto, e a gente tinha muitas opiniões diferentes sobre como é que funcionava a chamada ação incidental de arguição de falsidade documental. Então você podia propor uma ação autônoma de falsidade, pode fazer isso ainda hoje, artigo 19, inciso 2º, continua tendo a mesma previsão do antigo artigo 5º do Código do Processo Civil. Então pode propor ação autônoma, mas também pode discutir a falsidade documental no bojo dentro de um processo. Antigamente, no Código de 73, você poderia fazer isso de duas formas. Ou você só arguía a falsidade, e aí o juiz decidiria aquela questão de forma incidental, sem coisa julgada, ou você promoveria uma ação declaratória incidental de falsidade documental. Se fizesse isso, a solução do juiz ia ser feita em sentença e haveria coisa julgada sobre a questão da falsidade ou autenticidade do documento, como dizia o Código. O Código Novo tentou melhorar esse problema, tornando mais informal a maneira como se expõe, se coloca no processo a discussão de falsidade. Então o Código vai dizer que você continua podendo discutir a falsidade de duas maneiras diferentes. Eu posso simplesmente arguir a falsidade, e eu posso arguir a falsidade com um requerimento de pronúncia, não sei de que jeito, dessa falsidade no processo. Se eu optar pela segunda forma, por essa segunda alternativa, a consequência é a mesma do regime anterior. A decisão judicial sobre esse problema consta em sentença e sobre ela há coisa julgada material. Bom, de acordo com a lógica então, do Código nesse sentido, né, afirma lá o artigo 433 do Código. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade de coisa julgada. Qual é o problema dessa regra? Eu não sei se vocês já examinaram aqui o regime novo que o Código institui dos limites objetivos da coisa julgada do artigo 503. Mas se não tiverem ainda a chance de examinar essa regra, deem uma olhada na regra para ver e para perceber o seguinte: o novo Código não limita mais a coisa julgada só ao dispositivo da sentença e, particularmente, à resposta que o juiz dá ao pedido que a parte formula. Ao contrário disso, o Código diz que, como regra geral, toda decisão judicial sobre questão prejudicial também recebe a autoridade da coisa julgada. Também se transforma em uma decisão imutável e indiscutível por conta da coisa julgada, desde que observadas algumas condições. Não haja restrição ao contraditório, não haja restrição em matéria de prova, não haja restrição de cognição. Desde que não haja uma dessas três limitações, toda decisão sobre questão prejudicial também agora transita em julgado. A intenção desse 503 foi eliminar a figura da chamada ação declaratória incidental, que a gente tinha no Código anterior e que não tem mais no Código atual. Perfeito, está ótimo. Uma solução legislativa bastante interessante. Embora vá dar problema, mas é interessante. Agora vejam, o próprio Código diz que a decisão sobre falsidade é uma questão incidental. E se questão incidental faz coisa julgada, como é que eu vou dizer no artigo 433 que só quando for decidida como questão principal é que vai haver coisa julgada sobre isso? Quer dizer, toda decisão sobre questão prejudicial, sobre questão incidental, transita em julgado, menos a falsidade, quando a parte não requerer, de forma expressa. É essa a lógica do Código? Isso tem uma explicação, evidentemente, né? Vocês sabem, lei, sobretudo lei processual, né? Não é um negócio muito simples de ser feito e, nesse caso particular, teve vários grupos que trabalharam em partes diferentes do Código.
E claro que os grupos não se conversam, e daí o que os caras botaram aqui na parte da arguição não foi o que os outros caras botaram na parte de coisa julgada. E aí isso aí é um regime meio torto, no qual nós vamos ter um único caso de questão prejudicial que não transita em julgado, que é esse caso da arguição de falsidade, quando a parte não requeira expressamente isso aqui. Não tem lógica nenhuma um troço desse, por isso mesmo me parece que uma visão sistemática do Código vai impor uma conclusão diferente. Para dizer que, apesar do Código falar essas barbaridades aqui no meio, fato é que, em todo caso, a decisão sobre falsidade documental transita em julgado, opera a coisa julgada material. Até porque era meramente acadêmica essa distinção de supor, se a parte não tem interesse em que haja coisa julgada sobre a falsidade do documento, ela não pede, e aí então não há coisa. Mas quando o cara não quer isso? Ele quer que o cara use de novo o mesmo documento falso no processo seguinte? Eu gosto do documento falso, é legal eu me defender do documento falso? Pô, isso é uma imbecilidade. É evidente que sempre que eu acho que um documento é falso, ou que a parte contrária discuta um documento e eu digo que esse documento é verdadeiro, eu quero uma declaração judicial que diga, com coisa julgada, se esse negócio é falso ou se esse negócio não é falso. Isso é evidente para todos os processos, não só para aquele processo específico, né? Então é óbvio que utilidade naquela antiga separação entre os dois regimes nunca existiu e era só acadêmica, né? De modo que faria muito bem o Código até em revogar esse capítulo referente à maneira como se faz a arguição de falsidade e a gente trabalhasse na lógica tradicional do 503, atribuindo coisa julgada de forma completa a esse tipo de discussão. Passando para a prova testemunhal, eu diria que talvez a primeira e mais importante alteração que é posta para a nossa atuação concreta atual nem está no Código do Processo Civil. Está sim no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o Código Civil no capítulo do Código Civil que se refere às provas. Quer dizer, além de alterar o próprio regime das incapacidades no Código Civil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também alterou o capítulo do Código Civil que falava sobre as provas. E aí começa já o primeiro problema, porque o Código do Processo Civil foi promulgado antes desse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porém, entrou em vigor o Código do Processo Civil depois desse Estatuto. E vai haver uma discussão, sem dúvida, sobre se deve prevalecer o Estatuto ou se deve prevalecer o Código do Processo Civil. Mas isso é sem dúvida que vai acontecer. Mas fato é que o Estatuto dá uma outra dimensão para as incapacidades civis e, inclusive, para a incapacidade para depor como testemunha. Para começar, o Estatuto praticamente termina com essas incapacidades para depor na condição de testemunha. Sobra só o ébrio habitual, como um caso de pessoa incapaz para depor no Código. Acontece, entretanto, que o curioso é que esse Estatuto tem, claro, sua justificativa e sua importância, isso é inegável, e eu não quero discutir esse tipo de problema. Mas quando o Estatuto vai trabalhar do problema da incapacidade em matéria de prova, ele claramente comete um absurdo, que não é jurídico, é um absurdo lógico. Porque ao revogar as regras do Código Civil, que são correspondentes a essas regras do Código de Processo Civil, artigo 447, parágrafo 1º, do novo Código de Processo Civil, ele dá a impressão, por exemplo, de que você deve admitir a partir de agora o depoimento de qualquer incapaz em qualquer circunstância. E aí, por exemplo, entram situações que são meio esquisitas. Vejam, por exemplo, o caso do inciso 4 do 447, parágrafo 1º. São incapazes de depor o cego e o surdo quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Se a gente supuser que que o Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou essa regra, o processo vai ser uma coisa meio engraçada, porque o juiz vai chamar um cego para dizer o que ele viu, que ele não viu, porque ele é cego. Ou vai chamar o surdo para dizer o que ele ouviu, ele não ouviu, porque ele é surdo, mas ele vai ter que depor alguma coisa, porque senão ele viola o dever de colaboração, o juiz vai multar o sujeito que não está depondo. Por que você não quer declarar, seu cego, sobre o que você viu? Porque eu não vi, mas você tem que depor, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que você tem que depor. Vejam que não é um problema jurídico, isso é um problema de lógica.
Isso é um problema fático, não é um problema que um processo possa resolver. Deus quisesse que ele pudesse resolver, transformar os cegos em pessoas que pudessem ver, os surdos em pessoas que pudessem ouvir, para eles deporem no processo, pelo menos. Mas não consegue fazer isso. De modo que a gente tem que tomar um cuidado com essas regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para não dar a essas regras uma interpretação maior, uma extensão maior do que a sua finalidade. A finalidade dessas regras foi simplesmente de mostrar que nem todo incapaz é igual. Que eu não posso tratar a pessoa com uma doença mental, todas as pessoas com doença mental, do mesmo jeito, como se todas elas fossem incapazes, absolutamente incapazes de conhecer a realidade ou de expor a realidade. Essa é a importância do Estatuto, de perceber que há pessoas com um grau de comprometimento maior e há pessoas com um grau de comprometimento menor, e que a possibilidade dessas pessoas deporem no processo ou não depende justamente dessa avaliação, desse grau de comprometimento, dessa razão, dessa deficiência que a pessoa tenha. É nesse sentido que o Código vai dizer que essas pessoas podem depor e o Estado deve assegurar mecanismos para que elas deponham no processo. É no sentido de que elas podem depor quando for perceptível que elas têm capacidade de compreensão e de expressão do que elas compreenderam da realidade. É óbvio que você não pode admitir que qualquer pessoa com deficiência saia agora em todo tipo de processo de ponta e que seja obrigatório ouvir essas pessoas só para promover uma igualdade dessas pessoas com qualquer outro tipo de pessoa. Não é assim que a coisa funciona, nem pode ser assim que a coisa funciona mesmo. Então, tomem essa cautela, porque há uma alteração significativa do regime de incapacidades, né, em razão desse estatuto, de forma que não é propriamente perfeita a previsão do artigo 447, parágrafo 1º. Vai haver situações em que as pessoas que são até interditadas por algum tipo de enfermidade ou que têm algum tipo de deficiência podem depor, devem depor, porque têm capacidade de compreensão dos fatos e de expressão a propósito dos fatos. Essa é a leitura que eu acho deve ser tomada a partir do novo Código. Uma outra regra que é importante dentro do novo Código de Processo Civil, suponho que não é uma regra que vai agradar muito aos advogados, é a regra que muda a forma como se faz a comunicação das testemunhas para comparecerem em juízo. De acordo com o Código, não é mais o Estado que providencia as intimações das testemunhas para comparecerem em juízo para serem ouvidas. É o advogado que tem que tomar essa providência, pelo menos como regra. Então, cabe ao advogado proceder à intimação da testemunha e depois comprovar nos autos, por meio da juntada do AR, que fez a intimação da testemunha ou, eventualmente, comunicar no processo que vai levar a testemunha independentemente de intimação. Só em casos excepcionais é que o juiz vai proceder à intimação das testemunhas. Então, quando for frustrada essa intimação feita pelo advogado, quando houver um motivo relevante que a parte possa demonstrar que exija que o juiz faça a intimação da testemunha, quando for atuante no processo, Ministério Público, Defensoria Pública, quando for intimada como testemunha, Servidor Público, Militar ou Civil e tal, ou alguma daquelas autoridades que têm direito de serem ouvidas num lugar específico, aí sim o Estado intervém e determina a intimação da forma clássica. Tirando esses casos, a intimação então agora é feita por iniciativa do próprio advogado, embora as consequências sejam as mesmas. Quero dizer, é passível de condução coercitiva a testemunha que não atende ao chamado da intimação feita pelo advogado por meio dessa carta com a AR. Tá? Então, o advogado vai comunicar isso no processo, o juiz vai determinar a condução coercitiva da testemunha se for necessário. Mas a intimação, ela é feita dessa outra forma e claro que se impõe um ônus maior para a advocacia brasileira. Né? Por outro lado, o Código termina também com uma coisa que era totalmente anacrônica, que era a intervenção judicial nas perguntas, que é aquela coisa você faz pergunta para o juiz repete a pergunta para a testemunha, que já não se fazia mais, a maioria dos juízes não faziam mais, fazia tempo, né? Mas agora o Código já acabou com esse troço também, as perguntas são feitas diretamente pelo advogado às testemunhas, assim como também do juiz para as testemunhas quando for o caso. Então se simplifica um modelo de condução do depoimento
com uma figura mais parecida, embora não exatamente idêntica, ao chamado cross-examination do direito americano. Não é igual, embora o código venda essa ideia, porque não há a mesma lógica americana de você tentar extrair da testemunha uma versão que você queira, induzir a testemunha a dizer o que você quer, que é muito próprio do modelo americano. Mas fato é que agora pelo menos se deixa a testemunha, a parte, arguir pessoalmente por meio do seu advogado, a testemunha, independentemente da intervenção do juiz. O juiz só intervém de forma excepcional para controlar perguntas que são impertinentes, que são abusivas, etc. e tal. Tá? Quanto à prova pericial, e eu acho que aí a gente tem uma outra alteração que é interessante, duas alterações pelo menos que são interessantes. Eu salientaria então, em primeiro lugar, a previsão do código de criar uma figura chamada de perícia informal, que não é propriamente uma novidade, é algo que já existe no regime dos juizados especiais, mas que agora é transportada para todo o processo civil brasileiro. É previsto no artigo 464, parágrafos 2º a 4º. A ideia de que, se a questão é menos complexa, ao invés de elaborar uma prova pericial com todo o seu rito, com toda a sua demora, o juiz substitua essa perícia por um depoimento desse perito em juízo. Então é um depoimento técnico, quase como se fosse uma prova testemunhal, prestada por um especialista, por um perito, que examinou o fato e vai depor em juízo sobre o fato que examinou. Essa é a lógica dessa chamada perícia informal do Código. Tá? Obviamente que isso elimina um problema que havia anteriormente, que era o de você arrolar testemunhas que iam depor em juízo com o intuito de fazer prova pericial. Né? Não era raro que isso acontecesse, embora fosse um negócio totalmente irregular e ruim. Por quê? Porque quando eu arrolo como testemunha uma pessoa dessas, eu não deixo que a parte, ou que as partes tragam seus assistentes técnicos, sejam instruídas de forma antecedente sobre o que tem que discutir, enfim, eu prejudico todo o conteúdo técnico dessa discussão. Então, ao invés de fazer aquilo que se fazia tradicionalmente, agora a lógica é que se faça essa forma de perícia informal. Então, o perito nomeado pelo juiz vai na audiência, depois sobre o que ele examinou, sobre suas conclusões periciais, as partes também podem se acompanhar do assistente técnico e, portanto, também podem fazer reperguntas para esse perito. A gente talvez tenha até uma perícia muito melhor do que a perícia feita por laudo, né, em que normalmente o perito não rebate as conclusões dos assistentes técnicos. Então essa é a lógica dessa figura nova da chamada perícia informal. E além dessa figura, também chama a atenção do Código o artigo 471, que é o artigo que permite a chamada perícia consensual. Propriamente não é uma perícia consensual. É sim, como diz o próprio caput do artigo 471, uma escolha consensual das partes do perito judicial. As partes escolhem o perito do juiz. Isso é cabível, de acordo com esse dispositivo, desde que o direito admita a autocomposição e as partes sejam capazes. Então isso é uma das formas daquilo que se chama dentro do Código de negócios processuais. Nós temos uma cláusula geral de negócios processuais do artigo 190 do novo Código e uma série de negócios processuais pontuais. Dentre esses negócios previstos no Código, um caso é justamente esse do artigo 471, que vai então autorizar que as partes elejam o perito judicial. Eu acho que a ideia dessa regra é uma ideia muito boa, na sua essência, na sua substância. Embora tenha sido muito mal vendida pelo pessoal que trabalhou o Código, que escreveu o Código, eu acho que a ideia é muito boa. E que se liga para mim a muitos problemas que acontecem frequentemente em perícia, que dizem respeito a uma incapacidade técnica suficiente de alguns peritos. No seguinte sentido, há muitas questões que envolvem nichos muito específicos de conhecimento, em que o juiz não tem condições de saber quem que é um grande especialista naquele assunto. Imagine a discussão sobre patente de um software, patente de uma coisa, direitos autorais de uma obra, dissolução de sociedade de um ramo muito especializado. O que o juiz vai fazer?
Ele vai nomear um cara normal, ele vai nomear um avaliador meio padrãozão para aquele tipo de coisa, que vai fazer também uma avaliação meio padrãozão daquele tipo de problema. Porque é um cara que não tem conhecimento específico daquela área, daquele segmento, daquele nicho, daquele tipo de coisa, etc, etc. Ora, se as partes que trabalham diretamente nesse segmento tiverem a condição de dizer para o juiz: olha, juiz, o grande especialista sobre esse assunto é esse fulano de tal aqui, e ele é o cara recomendável para fazer essa avaliação, pouco importa que ele cobre mais caro, ele é um cara que vai saber fazer uma perícia bem feita, isso é melhor para o processo e para as partes. Com certeza vai fazer um laudo pericial muito melhor do que aquele feito pelo perito do juiz, que seria um cara que teria um conhecimento mediano para fazer uma avaliação daquele tema. Porém, embora essa ideia seja muito boa, como eu falei há pouco, o pessoal do código não soube vender essa ideia. E saiu por aí dizendo o seguinte, que essa regra foi posta no código porque tem juiz que se mancomuda com o perito e leva um pedaço dos honorários do perito. Aí quando você fala um troço desses numa audiência que tem juiz, o que o cara diz? Ah, você está me chamando de corrupto? Você vai ver se eu vou aplicar esse negócio aqui. Não vou de jeito nenhum. Esse negócio aqui já nem existe. Já está revogado por decisão minha, independentemente de qualquer coisa. Vai ter uma portaria na frente da vara lá, dizendo que o 471 é inexistente dentro desse órgão jurisdicional aqui. É óbvio que o cara vai fazer um troço desse. Mas o problema não é esse. A questão da corrupção pode até acontecer, mas não tem que ser função da regra de processo evitar a corrupção. E o papel dessa regra, evidentemente, não era esse. O papel dessa regra é permitir perícias que são de temas muito complexos por peritos que tenham conhecimento naquela área muito complexa também. Só que para ser assim, na minha visão, a ideia da perícia consensual não pode ser uma simples imposição do tipo: eu fiz acordo com a outra parte, o perito vai ser a Graziela Marins e você engula essa, juiz. Palhação. Não é assim, porque ele não vai aceitar. Porque é óbvio que ele vai chegar e dizer: ah, você quer me impor, eu não vou aceitar. E se eu tiver que aceitar, eu depois que terminar a perícia, eu vou fazer a segunda perícia, que eu posso fazer, e vou fazer a segunda perícia com o perito que eu quiser. E eu vou dar valor para a segunda perícia e vou jogar essa segunda perícia no lixo. Que é óbvio que ele vai fazer também. Então, qual é a lógica desse instrumento aqui? A lógica desse instrumento só pode ser a lógica que deveria presidir o código na sua integralidade, que é a ideia de cooperação processual, de que os sujeitos processuais devem colaborar para a obtenção de um processo melhor. Quem colabora, conversa. Quem conversa não decide de forma autoritária, não impõe a ninguém nada. Sugere ao juiz que ele escolha esse perito, porque, em primeiro lugar, porque nós já concordamos de antemão com os honorários que esse cara vai pedir. E, em segundo lugar, porque esse cara é o especialista no assunto. Ele é o cara que entende desse tipo de problema que a gente precisa resolver aqui. Por que o juiz não vai acolher uma sugestão dessas diante de um argumento como esse? Não tem muito sentido, a menos que de fato ele queira levar um pedaço dele dos honorários do perito que ele vai nomear, que obviamente não é algum argumento que a gente deva e nem sequer devesse imaginar. Então vejam que essa forma de perícia consensual, ela é extremamente útil, se bem utilizada, se bem pensada. Ela não serve como um instrumento de desconfiança do juiz. Ela deve servir como um instrumento de colaboração para com o juiz, para que ele possa fazer obter a melhor perícia e obter daí também a melhor solução da controvérsia das partes. Né? Então eu diria que essas são as grandes alterações que o Código colocou. Para finalizar, eu só queria rapidamente mencionar aquilo que faltou, porque para mim, a par dessas modificações, algumas muito boas, algumas muito ruins, ficaram de fora uma série de temas que são importantes sem dúvida nenhuma. O primeiro deles, obviamente, é o problema da prova eletrônica, que não encontrou na legislação brasileira ainda um eco adequado. Mas o outro problema, que me parece o mais sensível de todos, é justamente o problema das provas ilícitas, que nós nunca tivemos no tratamento na legislação civil, e isso nos faz muita falta. Nos faz falta porque nós fazemos o quê? Como nós não temos uma disciplina no processo civil, a gente pega emprestado a teoria do processo penal, ou pega emprestado a legislação estrangeira, ou a doutrina estrangeira, e acha que o negócio vai funcionar direito aqui dentro. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque não pode funcionar. Pela simples razão de que, em primeiro lugar, o Brasil tem princípios próprios que não são exatamente iguais a princípios de outros países. E, em segundo lugar, o processo civil tem princípios próprios que não são iguais aos do processo penal.
Basta pensar no princípio mais básico, que é a presunção de inocência criminal, que não existe no campo civil. Não há uma presunção de inocência cível. E se não há uma presunção de inocência cível, é óbvio que as teorias de processo penal não servem para cá. Aquela lógica, por exemplo, de que o réu pode produzir prova ilícita, porque isso implica uma vantagem para a sua inocência, evidentemente não tem cabimento transportar para cá. Né? Então, nós precisávamos, de fato, de uma teoria de prova ilícita para o aspecto, para o campo cível, que põe muita dificuldade. Quem eventualmente aqui trabalha com ação de improbidade deve entender bem o problema que isso está envolvido. Quem trabalha com matéria de família e, portanto, discussão que envolve intimidade, deve entender bem o problema que está aqui envolvido, e tantos problemas que se envolvem no campo da prova ilícita, que precisariam de uma resposta, pelo menos mínima, do legislador, para que a gente pudesse se orientar nesse campo aqui. Faltou essa orientação, faltou inclusive a orientação sobre as consequências da aplicação de uma prova ilícita dentro do processo civil, né? E acho que esse é um dos grandes defeitos, pelo menos no campo da prova, nessa nova legislação. Eu peço desculpas se me alonguei demais, certamente que me alonguei demais, agradeço demais a atenção de vocês, a paciência que me tiveram de ouvir prova. Como eu falei, prova é um tema árduo, por sorte aqui não tem muita janela, senão vocês tinham pulado para fora, mas fico à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica. Agradeço mesmo a toda a atenção de vocês. Obrigado. Meus parabéns, professor Sérgio. Realmente eu acho que foi exatamente o que o público esperava da sua exposição. Extremamente útil, objetiva, exatamente o que nós queríamos ouvir. Muito obrigada. Enquanto nós recolhemos as perguntas, eu gostaria de entregar o certificado da Escola Superior da Advocacia e agradecer. Vamos ver se eu consigo ler sem óculos. Qual o peso da prova testemunhal produzida na audiência de justificativa de posse se na audiência de instrução não for produzida, repetida, essa prova? Se já bastou, em inglês agora, se já bastou a cassação rebater a cassação da liminar. Você consegue ler direito? Eu entendi a questão. A questão, na verdade, é uma questão importante, porque justamente nessas ações possessórias a gente tem uma dupla instrução. Uma instrução primeira para liminar, para demonstração dos requisitos para liminar. Na época clássica, perigo in mori fumus boniuris, no modelo do novo código, perigo de dano e aparência do direito, né, de acordo com as tutelas provisórias do Código Novo. Então você tem um primeiro momento que serve só para o juiz avaliar se estão presentes ou não os requisitos para a outorga da proteção provisória. E há uma dúvida na doutrina brasileira sobre o papel do réu nessa audiência de justificação prévia. Sobre se, por exemplo, tudo que ele puder dizer sobre aquela prova testemunhal, ele deva deduzir naquela audiência prévia, ou se deva ser objeto de uma eventual discussão futura na audiência de instrução de julgamento posterior. Particularmente, eu entendo, e isso é uma opinião minha, e claro que em função disso é que eu vou dar essa resposta aqui, eu entendo que o papel do réu na audiência de justificação prévia não é se defender, é acompanhar a produção da prova que eventualmente vai subsidiar a concessão ou não da proteção provisória. E só depois é que vai haver realmente a instrução da causa para o convencimento do juiz em cognição exauriente. E é por isso que, a partir dessa lógica, que enfim é uma maneira que eu entendo deve se comportar esse procedimento, aliás, é a ideia, por exemplo, do professor Ovidio Batista da Silva, também em matéria de urgência, é que eu entendo que, sim, a prova produzida na primeira fase, naquela audiência preliminar, ela serve só para aquela justificação prévia, serve só para fins de tutela provisória. Ela não serve para servir de base da decisão final, sem que haja contraditório efetivo sobre a decisão
sobre essa prova testemunhal a ser produzida daí na audiência de instrução e julgamento. Tá? Não sei se foi. Acho que foi. Próximo. O juiz pode intimar o procurador a informar o endereço para a citação de seu cliente em outro processo que não foi localizado neste processo? Artigo 475. Há necessidade de arrolar a testemunha ou somente conduzir conforme o parágrafo 2º do artigo 455? Você tem, em primeiro lugar, respondendo a segunda parte, que é mais fácil, né? Você tem que arrolar a testemunha. Por que arrolar a testemunha? Porque a parte contrária e o próprio juízo tem que ter a possibilidade de examinar a utilidade da prova testemunhal e até, se for o caso, impugnar a admissibilidade daquela prova testemunhal. Então, em primeiro lugar, você traz a relação das testemunhas como classicamente se faz. Admitida a produção da prova testemunhal por uma decisão judicial que vai acontecer no saneamento, aí sim é que o advogado da parte vai intimar a testemunha ou vai dizer nos autos que vai trazer a testemunha independentemente da intimação. Tá? Quanto à segunda parte do problema, a parte da intimação para o advogado, para que o advogado decline o endereço da parte, vamos supor, para fins probatórios, para fins de instrução processual. Bem, não há uma regra específica que determine esse tipo de condução, de conduta, né? Mas há sim, na minha opinião, um dever geral de colaboração, do 378 do Código, e a par disso, há um dever geral de cooperação processual, né, das cláusulas gerais do Código, do artigo 6º, por exemplo, de boa-fé processual, do artigo 6º, 5º, etc., que recomendam que, se o advogado tiver o endereço da parte, que ele traga o endereço para os autos. Agora, dizer que o advogado tem uma obrigação legal de trazer esse endereço sob pena de multa coercitiva, por exemplo, de algum meio de restrição e tal, aí me parece que é um pouco demais. Acho que esse dever não é um dever que se possa imputar ao advogado, né? Eventualmente você tem essa informação, me parece, é até da própria essência das regras gerais do Código, que a cooperação faça com que o advogado colabore. Mas daí a dizer que eu vou ordenar que você faça o pena de multa, aí eu acho que não. Com relação às provas atípicas aplicadas no processo civil, pode tecer algumas considerações? Prova atípica é aquela questão que, na verdade, a gente tem um problema prévio, que é saber o que é prova atípica. Porque a gente parte da premissa de que prova atípica são as provas não regradas expressamente pelo Código. Então, o artigo 369 do Código Novo, repetindo o artigo 332 quase, repetindo o artigo 332 do Código anterior, vai dizer que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, podem ser empregados como prova no processo. Esses moralmente legítimos é que a gente tem que entender o que é que são, né? E aí você pode partir daí para duas conclusões diferentes. Eu posso dizer, tudo se encaixa no meio de prova típico, porque a rigor eu posso chegar realmente a essa conclusão. É a conclusão a que muita gente chega, por exemplo, quando fala de prova fotográfica, prova fonográfica, documentos eletrônicos, dizendo que é um tipo de prova documental. Ou eu posso dizer, não, tudo que não tenha previsão específica no Código entra no conceito de prova atípica, que tem um âmbito de aplicação muito maior. Então eu diria, documento eletrônico não é propriamente um documento, é uma prova eletrônica. E quando não tiver regulamentação no Código, é uma prova atípica que tem que ter um tratamento aleatório, digamos assim, tem que ter um tratamento não regrado pelo Código brasileiro, né? A doutrina mais moderna costuma trabalhar com uma ideia um pouco diferente disso. Costuma trabalhar com a ideia de tentar, sempre que possível, encaixar os meios de prova numa das estruturas que o Código trabalha como estruturas típicas de prova. Então vamos supor, documento eletrônico de novo. Como é alguma coisa que se assemelha a documento, eu vou tratar de uma mesma lógica, sob o mesmo regime que a prova documental. Então, a apresentação tem que ser feita na petição inicial, na contestação, tem direito de manifestação da parte contrária, que agora no Código é de 15 dias no mínimo, né, para a parte contrária falar sobre o documento juntado. Enfim, o regime seria o da prova documental. Porém, fato é que existem provas que não se encaixam em nenhuma dessas modalidades. De volta, dou lá o exemplo dos búzios. Vamos supor que eu queira fazer uma prova por, um vidente. Vem um vidente aqui dizer como é que aconteceu a coisa, né?
esse é um meio de prova atípico. É tratado como meio de prova efetivamente atípico, porque não se encaixa em nenhuma das outras técnicas da legislação processual brasileira. E nesse tipo específico de caso, a orientação que ainda hoje é dominante no Brasil é de não aceitar esse tipo de prova. Mas vai dizer que é moralmente ilegítimo? Pô, o sujeito que sei lá, espírita vai ficar chateado, né? É que não é propriamente moralmente ilegítimo. É porque a doutrina daí tem feito a seguinte constatação: quando se fala em meios legais ou moralmente legítimos, na verdade se diz que o moralmente legítimo também entra na definição do que é meio legal. De forma que os meios que são realmente atípicos, esses meios que não se encaixam, não podem ser reduzidos a nenhum meio legal, esses não devem ser admitidos. É o que acontece, por exemplo, com esse tipo de técnica, né, de, sei lá, previsão do futuro, não sei o que tal, não se utiliza e não se dá valor nenhum a eles, porque não seriam propriamente ilegais, mas não se encaixariam no meio de prova típico tradicional, nem de forma remota. Qual a amplitude do artigo 1047 em relação às provas? Diz respeito apenas à produção ou a outras questões como prazos, etc.? 1047, deixa eu ler. Intertemporal ao direito. Tem que perguntar para o Cleito Maranhão. Não sei se entendi bem o problema sobre saber se isso aqui diz respeito só à prova processual ou à prova de fato jurídico de maneira geral. É isso que é a pergunta? Acho que é. Porque vejam, a questão na verdade do direito probatório e o motivo dessa exceção, né, quer dizer, o Código tem uma regra geral de direito intertemporal, que é a regra de que a nova lei entra em vigor, ao entrar em vigor, se aplica aos atos não praticados, aos atos futuros. Em relação à matéria probatória, o Código tem uma disciplina meio esquisita, diferente. O Código diz lá que as disposições de direito probatório adotadas nesse Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início da sua vigência. Bom, nós temos que separar no campo da prova dois aspectos que são fundamentais. O valor probante de uma prova, o valor da prova enquanto instrumento para a demonstração de um fato. Outro, a maneira como se faz a produção da prova. Esse segundo aspecto é um aspecto de direito processual. Como é que a prova é internalizada no processo? É um problema de processo, é um problema de regra de processo. Agora, qual é o valor que se dá a uma prova? Não necessariamente é um problema de processo. No mais das vezes, é até um problema de direito material. Tem um trabalho clássico, Carnelucci, que é um dos grandes autores italianos que falam sobre prova, que justamente tenta traçar uma limitação entre a natureza das regras sobre prova, para tentar demonstrar quando é que uma regra tem função processual ou tem função de direito material. Por exemplo, quando eu digo que o casamento se prova pela certidão de casamento, e que a certidão de casamento é elemento necessário para o casamento, eu não estou falando de direito processual, eu estou falando de direito material. Tanto que eu estou colocando um requisito de validade para o ato jurídico, casamento. Certo? Quando eu falo que a compra e venda de bem imóvel se faz por escritura pública, eu não estou falando de prova do processo. Eu estou falando de um elemento de direito material, porque é um dos elementos do ato jurídico, compra e venda de bem imóvel, aquela forma específica, aquele mecanismo específico. Então notem que não é propriamente fácil você determinar a natureza das regras sobre prova. Sobre procedimento probatório, sobre o aporte da prova, até é fácil, são todas processuais. O resto, entretanto, não é. Quando o Código vem no 1047 e põe essa regra, a função dele é justamente mostrar que esse entendimento, essa regra de direito intertemporal, só se aplica para regras processuais no campo da prova, que digam respeito, portanto, à produção da prova. Requerimento, admissão, produção, eventualmente, algum problema processual de valoração. Quanto à maneira como se faz a prova, a regência material da prova, portanto, o tema de direito material, essa regra não se aplica, o que se aplica vai ser a legislação material. Aliás, esse é um clássico problema que envolve, por exemplo, discussão de título executivo.
Porque o título executivo tem uma dupla finalidade. Ele é requisito para a instauração da execução e ele é a prova da obrigação. Mas a prova da obrigação aí é um problema de direito material, não processual. O requisito para a execução, sim, é o elemento processual, né, da execução. É a teoria clássica também de um autor chamado Liebman. Agora, o dado de valor de prova desse elemento, isso tem um conteúdo de direito material. E, portanto, o Código nem poderia reger dentro do modelo de direito intertemporal. Tá? Sob a égide do CPC de 73, a prova emprestada estava condicionada à identidade das partes e da causa de pedir. Para o novo CPC, isto passou a ser irrelevante? Na verdade, isso era uma orientação da jurisprudência, né? Muito comum na jurisprudência, embora não fosse a única hipótese que se autorizasse, era a hipótese que mais se autorizava, realmente se condicionava a essa identidade colocada ali. Para o novo Código, evidentemente, esse problema está superado, tem que estar superado. Até porque, na minha opinião, isso nunca deveria ser condição para a admissão de prova emprestada, né? De novo, notem que prova emprestada é um problema, sobretudo de contraditório e de possibilidade de demonstrar o fato de outra maneira ou não. Quando eu não tenho condições de demonstrar um fato de outra maneira, quando eu posso exercer o contraditório sobre uma prova, tanto faz se as partes são as mesmas, se as partes são diferentes, se a causa de pedir é a mesma, se a causa de pedir é diferente, se o pedido é o mesmo, se o pedido é diferente, tanto faz, porque o problema o fato é um fato que pode ser comum. Tanto que pode ser comum que você tem hoje hipóteses de conexão instrutória, né, disciplinadas pelo novo Código. Agora, se eu posso ter um fato comum, por que não aproveitar uma prova que já foi realizada num outro ambiente, com outras partes, mas que eventualmente importe para mim, desde que eu possa observar o contraditório, ou naqueles casos excepcionais, né, não posso observar o contraditório, mas é a única prova que eu posso produzir. Por que não absorver essa prova de um outro processo? Essa é a questão da prova emprestada. Ela não é um problema de conexão, ela é sobretudo um problema de economia processual e de inviabilidade ou dificuldade de obtenção de outro meio probatório sobre um determinado fato. Essa é a finalidade e a utilidade da prova emprestada só. É possível dizer que o novo CPC reforçou a dinâmica do ônus da prova em matéria ambiental? Seria até possível, porque a jurisprudência do STJ, embora admitisse a modificação do ônus da prova em matéria ambiental, ela era muito restritiva nesse campo. Em primeiro lugar, ela, de regra, só admitia a modificação do ônus da prova nas hipóteses de ação coletiva e por que se tratava de ação coletiva, né? Os primeiros julgados, que eram do ministro Herman Benjamin, diziam expressamente isso, que ele ia aplicar o regime de modificação do ônus da prova em matéria ambiental, porque se tratava de uma ação civil pública e por isso autorizavam outro regime de ônus probatório. E o Código Novo, ao ampliar para qualquer tipo de sistema essa dinamização do ônus da prova, me parece, amplia também, sem dúvida, de forma indireta, né, a dinamização do ônus da prova no campo de processos ambientais também. Acho que sim. Mais alguma pergunta? Poderia o juiz buscar a prova emprestada em um outro processo semelhante, envolvendo talvez uma das partes para julgar também? Poderia, eu entendo que poderia, e há no Código, inclusive, uma regra, que é o artigo 69, parágrafo 2º, que trata de uma figura, que é uma figura nova para a gente, que são os chamados atos concertados entre juízes cooperantes. O que é isso? O Código, essa regra supõe a seguinte situação: eu sou juiz num lugar, você é juiz em outro lugar. A gente pode colaborar entre nós para a solução dos nossos problemas. Essa colaboração pode consistir em várias coisas. Pode consistir, por exemplo, de acordo com o inciso 2º do parágrafo 2º desse artigo 69, na colheita de prova em conjunto. Quer dizer, eu posso dizer para você e para mais um monte de juiz: olha, é mais fácil colher a prova para todos os nossos processos por você, o juiz que está mais perto do fato. Então você colhe a prova aí para todos os processos nossos, para mim, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí depois você colher a prova, você manda para a gente, cada um para o seu processo, para trocar para frente o seu processo. Esses atos concertados podem consistir em coisas muito mais graves do que isso.
até indecisão por um juiz só de vários processos repetitivos. Por exemplo, execução por um juiz só de vários casos diferentes e tal. É uma figura bem polêmica, mas é bem interessante de ser estudada, né? Mas o fato é que, se a lei mesma autoriza que eu delegue essa instrução para você, não haveria por que você não admitir a situação inversa, que é você, percebendo que uma prova minha é importante para você, solicitar que eu colabore com você e que encaminhe aquela prova para você utilizar num determinado processo. Então, não há nenhum motivo para você impedir ou inviabilizar o emprego de prova emprestada por iniciativa probatória do próprio juiz. Mesmo que as partes não tenham interesse, ele resolve buscar essa prova e afronta aquela coisa de que o que não está nos autos não está no mundo, ele vai buscar uma outra prova que as partes não requereram, não trouxeram, e não poderia. Eu dou o exemplo do seguinte: o senhor começou a exposição, eu já tive um caso em que o tribunal, o desembargador, foi coletar provas em outros momentos para daí julgar a questão. E é aí que ficou a dificuldade, né? Justamente porque ele foi buscar as provas e julgou a questão completamente avessa ao que era em primeiro grau. Né? Em vez de ele apenas fazer a regulação do que era a prova, ele buscou outras para determinar o que ele bem entendia. Essa questão que envolve os chamados poderes instrutórios do juiz, né? Até onde o juiz pode produzir prova de ofício, né? Essa é uma questão realmente muito delicada. E no modelo brasileiro existe nitidamente duas posições claras firmadas sobre esse problema. Há uma terceira, mas que é uma terceira que não interessa grande coisa, porque inclusive ela é contra a lei. Então, hoje o artigo 371 do Código vai dizer, 370 do Código vai dizer: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ele pode produzir prova do ofício. Então, como eu falei, tem uma corrente que diz que o juiz não pode produzir prova do ofício nunca. Evidentemente isso é contra a lei, não vale nem a pena mencionar. Então há duas outras opiniões que são importantes. Uma que vai dizer que os poderes probatórios do juiz são amplos. Ele pode exercer esses poderes do jeito que ele quiser, quando ele quiser, sobre os interesses que ele quiser, salvo algumas restrições pontuais. Outro vai dizer, a opinião, por exemplo, do professor Paulo César Pinheiro Carneiro e outros professores da UERJ, de que o poder probatório do juiz é subsidiário. Ele só atua diante da omissão das partes originais. Há inclusive uma proposta de Código de Direito Probatório sugerido por esses professores que diz exatamente isso. O juiz não tem poder instrutório assim na boa. Ele atua eventualmente na deficiência das partes originais. Essa seria a ideia dessa visão aí. A outra visão, que é a visão, por exemplo, do professor Bedak, do professor Barbosa Moreira, e é a opinião que eu defendo, é essa de que não. Os poderes probatórios do juiz são amplos mesmo. O processo é um processo feito para ele se convencer sobre os fatos da causa. Ele é que tem que saber até onde ele deve ir. O que implicaria um dever para ele, quer dizer, ele tem um dever de realmente ser ativo na descoberta dos fatos do processo, mas poderia, do outro lado, implicar uma discussão sobre a violação da imparcialidade dele. Um juiz que está acatando prova pode ser um juiz parcial. Particularmente, eu não acho que isso viole a imparcialidade do juiz. Porque, em primeiro lugar, o juiz, quando determina a produção de prova de ofício, nem sempre ele tem condições de determinar, de saber de antemão qual é o resultado da prova. Ouvir uma testemunha, sei lá o que a testemunha vai dizer. Fazer uma perícia, sei lá o que a perícia vai concluir. Então não há propriamente aí uma violação de imparcialidade. Mas ainda que a gente supusesse que ele soubesse de antemão o resultado da prova, acho assim, o compromisso do juiz deveria ser um compromisso com a verdade do processo, e nem com a parte A e nem com a parte B. Por outro lado, se ele não determinasse a produção de uma prova cujo resultado ele conhece, ele também não está sendo tão parcial como se ele não determinasse a produção, percebe? Quer dizer, eu sei que é uma testemunha que vai depor no processo e que vai favorecer a você. Se eu determino a produção dessa prova, você vai ser favorecido. Mas se eu não determino, a parte contrária vai ser favorecida, porque o processo é dialético. Né? Então, essa inclusive é uma objeção do professor Barbosa Moreira. Ele dizia, eu até prefiro ser parcial agindo do que ser parcial me omitindo. Ele era desembargador, né?
antes de se aposentar e virar advogado. E eu mais ou menos caminho nessa mesma linha. Então, por isso, como eu não acho que haja problema nesse exercício amplo dos poderes instrutórios do juiz, eu te diria, sim, poderia buscar de ofício a prova. Porém, eu reconheço que há hoje até uma corrente grande, importante e talvez até majoritária, que põe a ideia dos poderes do juiz de forma só subsidiária. Nesse tipo de situação, quer dizer, para essa orientação, você teria toda a razão. Não, o juiz não poderia fazer isso porque as partes têm que tomar essa cautela em primeiro lugar. Ele não pode agir porque a parte é incompetente. Essa é a visão dessa corrente. Até porque em segundo grau também, né? Mas é que o código mesmo agora trata, né, da instrução em segundo grau. Até tem uma regra interessante sobre isso. O que acontecia como regra? Fato novo. E fato novo, lembra, não é só fato que é novo, né? É prova nova, prova que tem conhecimento novo e tal. Fato novo no tribunal, o tribunal examinava e dane-se você. Só que daí, como o próximo recurso é especial, você se danou mesmo, porque não tem nem onde discutir. O código novo diz, não é assim que funciona. Se no tribunal, o tribunal tomar contato com um fato novo, ele tem que parar o julgamento, inclusive se a sessão já tiver iniciado, para o julgamento, abre vista para as partes falarem sobre o fato. Falarem sobre o fato, instruírem o fato. Aí ele pode julgar como fato novo. Do contrário, ele não pode examinar esse fato. Isso é regra expressa, artigo, se não me engano, 932. O que aconteceu, né? Bom. Eu imaginei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Naquela situação em que o recurso especial de caso, estou tentando uma decisão. 933, se você quiser depois dar uma olhada. Tá? Considerando o artigo 1047, a inversão do ônus apenas se aplicaria com as regras do novo CPC aos processos em que as provas foram requeridas após sua vigência? Considerando que, se vocês concordarem comigo sobre o papel do ônus da prova como uma regra de julgamento, se vocês concordarem que ela é uma regra de julgamento, essa nova regra do ônus da prova só se aplica a causas iniciadas dentro do novo modelo. Porque só a partir desse critério é que eu tenho condições, em primeiro lugar, de avaliar os deveres probatórios, quais são e como funcionam os deveres probatórios, e, consequentemente, lá no final, quando o juiz for julgar, como é que ele vai distribuir o ônus da prova. Supondo que vocês concordem comigo. Se vocês concordarem com a tese tradicional de que o papel do ônus da prova é distribuir entre as partes a função probatória, quem tem que provar o quê? A regra do ônus da prova incide a partir para todos os processos que tiverem o saneamento iniciado no regime do Código Novo. Porque como é no saneamento que o juiz fixa os pontos controvertidos e, portanto, diz quais são os fatos que têm que ser provados, é a partir dali que esses deveres instrutórios novos devem incidir. Essa que seria, para mim, a solução adequada desse novo modelo de ônus de prova. A última, então. Há necessidade de comprovar a capacidade do interditado testemunhar de forma antecipada ou esta verificação será feita na própria audiência? O Código não fala, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não fala propriamente como é que funciona isso. A lei só fala o seguinte, que o juiz, no ato do juiz em que ele vai interditar alguém, ou no ato do juiz em que ele vai estabelecer a decisão apoiada, que é o novo regime de colaboração de alguém para pessoas com deficiência, ele, juiz, deve estabelecer os limites da incapacidade da pessoa. Ele que tem que dizer se a pessoa pode casar, mas não pode comprar. Se a pessoa pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Pode fazer, sei lá, até tal valor de contrato, mas não pode ir além daquele tipo de contrato. Cabe ao juiz fixar isso no ato em que ele reconhece a limitação da pessoa. Transpondo isso para o problema do depoimento, para a prova, então o juiz, quando admitir o depoimento de uma pessoa com deficiência, é que vai ter que declarar, já que a regra da incapacidade não serve mais de forma plena, vai ter que declarar sobre que tipo de fato ele vai admitir o depoimento, sobre que circunstâncias, até que condição que ele vai impor para que essa pessoa possa depor. Por exemplo, ela tem que vir com esse outro sujeito para a decisão apoiada ou não? Ele tem que vir com um tutor
ou não tem que vir com um tutor. Ele tem que vir, enfim, observadas as regras de apoio ou não observadas as regras de apoio. De fato, vai ter que o juiz determinar como é que vai ser colhido o depoimento dessa pessoa com essas limitações aqui. Pode ser até que o juiz não tenha limitação nenhuma, que vai ser tomado o depoimento de forma ampla. Ok, pessoal, tudo certo? Mais alguma dúvida? Muito obrigada, queria agradecer mais uma vez ao professor Sérgio, a presença de vocês, e até segunda-feira da semana que vem. Muito obrigada.